Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô aqui para fazer a leitura de energia desse dia 2 de julho de 2026. Vamos ver qual é a energia para esse dia de hoje. Lembrando que os atendimentos estão disponíveis, então se você precisa de um atendimento, entre em contato. E lembrando também que é uma leitura coletiva, pode ser que faça sentido, pode ser que não faça. Se não fizer, tudo bem, tá? Não tem problema. Pega o que for melhor para você dentro dessa leitura. Vamos ler a energia do dia de hoje. No tarô, no baralho cigano, com conselho da Sibila Italiana. E vamos ver o que tem aí guardado pra gente. Vamos lá. Nesse dia 2 de julho de 2026, a gente tem como energia central o 3 de espadas, a sacerdotisa e o 2 de paus. Aqui a energia fala muito sobre a gente estar cansado, né, de carregar algumas dores, alguns machucados aí que a vida traz pra gente, né, e por isso a gente acaba se movendo, né, com essa energia da Imperatriz, uma energia mais leve, uma energia positiva, uma energia, né, que levante a gente, né, que traga autoestima. E o 2 de paus trazendo caminhos, trazendo alternativas, trazendo opções de escolha pra gente, né. A energia hoje é muito boa para você começar a procurar caminhos que seja bom para você, né. O que isso significa? Bom, se eu tenho dois caminhos, né, 2 de paus, se eu tenho dois caminhos para seguir, eu vou avaliar qual desses dois caminhos vai ser menos perigoso, ou vai melhorar o que eu estou precisando nesse momento. Qual dessas opções que eu tenho? Sim ou não? Branco ou preto? Né? Esquerda ou direita? Né? Então, eu vou avaliar essas duas possibilidades. Eu não consigo enxergar caminho, nenhuma das duas possibilidades. Tudo bem. É para isso que existe o oráculo. É para isso que a gente pode perguntar para as cartas. Qual é o melhor caminho? Eu devo ir pela esquerda ou devo ir pela direita? Eu devo dar voz e atenção ao que eu estou sentindo ou ao que eu estou pensando? Né? Então, é literalmente um dia para você começar a pensar nas alternativas. Né? Isso fez muito sentido quando eu saí do CLT. Quando eu olhei, né, e vi que eu estava insatisfeito, eu estava ficando com burnout, eu estava começando a passar mal, né, de estar no CLT, e aí eu comecei a pensar qual é a próxima alternativa que eu tenho, qual é a outra alternativa que eu tenho. Né? E em momento nenhum tinha me vindo na cabeça, né, ser terapeuta, ser cartomante. Né? Isso foi um chamado da espiritualidade. Quando eu estava perdido, sem saber para onde ir, a espiritualidade me chamou e falou: olha, vem aqui, tem um outro caminho que você não considerou ainda. E aí eu fui por esse caminho e deu super certo. Então, assim, é um dia muito bom para você olhar e procurar por novos caminhos, tá? Para aquilo que você está vivendo no momento, independente de qual área seja, tá bom? É um dia de movimentação em busca de novos caminhos. O baralho cigano traz a carta da casa, traz a carta da carta e traz a carta do chicote. Essas três cartas, hoje, né, na energia do dia de hoje, mostra que você já se estruturou de uma certa forma, você tá bem, tá tudo certo. Mas você ainda tá preso a padrões, né, pensamentos antigos. Então, seria interessante você começar a pensar quais os padrões, quais os hábitos, quais os pensamentos que eu tenho constantemente, que estão me amarrando na situação atual que eu tô. Né? Eu quero andar, eu quero seguir mais além, eu quero começar a me mover. O que tá me segurando, o que tá me travando, entendeu? E aí, quando você descobrir o que tá te travando, você consegue tirar da tua frente e você consegue se movimentar. Vou perguntar pro baralho o que tá travando vocês nesse momento. Lembrando de novo que é uma leitura coletiva, tá? Pode ser que a resposta aqui não seja o que você tá sentindo. O que tá travando vocês nesse momento? Trevo, rato, âncora. Trevo, rato e âncora fala sobre uma zona de conforto desconfortável, né? Fala sobre falta de sorte, fala sobre falta de perspectiva, né? O rato mostra a ansiedade, tá? É uma carta que fala sobre ansiedade. A âncora com o trevo e o rato mostra que você talvez tenha se colocado numa posição que antes parecia confortável, mas que hoje não é mais. Então, em algum momento fez sentido você chegar até onde você chegou, mas agora tá pequeno, tá desconfortável, tá te machucando. Então, chega a hora de você partir. E vou perguntar pro baralho o que se desdobra quando você partir, quando você fizer essa movimentação de sair da onde te machuca. Árvore, jardins e coração. Vocês percebem como que o baralho traz as cartas na hora certa, no momento certo, na ordem certa? Árvore, jardim e coração. O que se desdobra a partir do momento que você consegue soltar isso que está te machucando? Novas pessoas na sua vida, novos relacionamentos, né? A volta de comunicação com pessoas familiares que talvez você tenha perdido aí ao longo do caminho. Aquele tio, aquela tia, aquele primo, aquele irmão que você brigou e que você não está conversando, que você sente saudades, mas você não está conversando com ele. Então, o que se desdobra depois dessa movimentação de tirar da frente o que te incomoda são novas pessoas, novos sentimentos, novos lugares, tá? O baralho, o tarô ainda traz a carta do 8 de copas, a carta do imperador e a carta do 5 de ouros. E aqui é para falar como você vem se sentindo, tá? E aí eu achei muito interessante que ele traz o imperador em como você vem se sentindo e ele traz como energia do dia a imperatriz, ou seja, é o casal, né? Imperador e imperatriz na mesa. Como que você vem se sentindo, né? Você segue confiante, você segue forte, você segue destemido, porém você tá no caminho certo, né? O Imperador é uma carta maravilhosa para alguns aspectos. E ele fala sobre ter força, determinação, coragem, né? Ter energia para seguir em frente, para fazer as coisas que precisam. Mas esse 8 de copas mostra ele um pouco perdido. Talvez ele esteja perdido nos próprios pensamentos dele, nas próprias emoções machucadas dele, né? E o 5 de ouros mostra que ele tá indo para um caminho não muito legal. Ele não deixa de ser o Imperador por isso, mas ele tá indo para um caminho que não é muito legal.
O 8 de copas ainda fala de alguém machucado emocionalmente. O 8 de copas não, perdão, o 7 de copas. O 7 de copas fala de alguém machucado emocionalmente e que não está conseguindo enxergar a realidade. Talvez ele esteja muito mais vivendo em coisas que ele imagina do que na realidade, tá? Vamos ver o conselho da Sibila italiana. O 7 de copas ainda pode falar que você está se machucando, que você não está conseguindo enxergar, mas que você está se machucando. A gente tem como conselho direto da Sibila italiana a esperança, a conversa, o dinheiro. Esperança, conversa e dinheiro. São 3 cartas de copas, né? Esperança, conversa e dinheiro. O que essas cartas falam como conselho ou de modo geral? Isso aqui vai muito mais fazer sentido para as pessoas que estão realmente afastadas de outras pessoas que são importantes, como irmãos, parentes, até mesmo ex-namorados, ex-namoradas, ex-marido, ex-mulher, que precisa ainda ter um diálogo, precisa ainda ter uma conversa. É como se você carregasse a esperança de conversar com alguém para definir algo, né? Aqui mostra o dinheiro, mas não necessariamente o dinheiro. Pode ser questões financeiras, pode ser herança, pode ser algum prêmio, algum bônus que a pessoa recebeu e precisa compartilhar com outra, tá? Ou uma dívida que precisa ser paga, mas no coletivo, em família, por exemplo, um inventário, ou algo do tipo, tá? Então, assim, há a necessidade de ter um diálogo, de ter uma conversa entre duas partes. E talvez você venha sentindo essa necessidade. Talvez você não saiba como chegar na outra parte e falar para ela, olha, vamos conversar, né? Precisamos conversar. Mas é um diálogo que, se você souber levar, você consegue construir. Eu achei a leitura bem legal, bem profunda, com muitas camadas. Se você tiver dúvida ou quiser uma leitura no teu nome, entre em contato e a gente faz, tá? Fiquem bem, essa foi a leitura desse dia 2. Tchau, tchau.